Direito Previdenciário, vídeo de número 24. Nosso assunto agora é salário maternidade. Por favor, não confunda salário maternidade com licença maternidade. A licença maternidade é matéria de direito administrativo. Salário maternidade é aquelas que estão fazendo jus à licença maternidade e é matéria de previdenciário. O nosso assunto aqui é o salário maternidade. Está na Lei 8.213, com muitas atualizações. Em 2013, nós vamos comentar todas elas, e o Regulamento da Previdência, Decreto 3048. Quem faz jus ao salário maternidade? Todas as seguradas fazem jus a esse salário. É o único benefício que cobra o salário de contribuição. Portanto, a segurada, quando ela deixa o seu trabalho e fica em casa recebendo o salário maternidade, ela vai ter um desconto previdenciário, vai ter um desconto no seu salário de contribuição ali. É o único benefício que cobra o salário de contribuição. Por isso, ele é tributado ao desconto no tributo e pode ser pago acima do teto. Pode ser pago, portanto, acima do teto da Previdência Social, e o teto será, portanto, o teto constitucional ali, que é o salário do ministro do STF. Pode ser, então, pago acima do teto da Previdência Social. Trabalhadora e empregada avulsa, quem paga? É pago pela empresa e reembolsado pelo INSS. Então aqui nós temos esse primeiro caso. Quem? Empregada e trabalhador avulso. Os dois casos que a empresa, ou no caso do trabalhador avulso, aquele sindicato gestor de mão de obra. Então, nestes casos, é pago por eles e reembolsado pelo INSS. E todos os outros demais casos devem ir ao INSS. Então, trabalhadora e empregada, empresa privada ou emprego público que está sujeito ao INSS. Quem paga é a própria empresa, e trabalhador avulso, a trabalhadora avulsa, o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato da categoria, o INSS reembolsa. As demais seguradas vão ao INSS. Eu quero que você anote aí, porque eu não anotei aqui. Você lembra de um vídeo anterior, um dos vídeos passados, eu falei que a dona de casa que não exerce atividade remunerada poderia contribuir ali com a quantia de 5% e ela com valor definido, e ela poderia aposentar com salário mínimo. Então, aquela dona de casa sem remuneração, que tem aquela contribuição, aquele benefício, aquela redução no valor da contribuição, ela também pode receber salário maternidade. Dona de casa que contribui pode receber salário maternidade. Anote aí, porque eu não anotei aqui no vídeo, eu me lembrei agora. Vamos continuar? Prazo do salário maternidade, 120 dias. 120 dias é o período, no caso de nascimento. Nós veremos que há exceção. A licença maternidade, cuidado, a licença maternidade são 120 dias e há nos estatutos de funcionários públicos a possibilidade, ou leis estaduais, a possibilidade também de acréscimo, até mesmo leis federais, de acréscimo de mais 60 dias. Para a nossa prova previdenciária, nós vamos guardar esses 120 dias, não os outros 60 que podem ser acrescentados. Para nós, licença, salário e maternidade são 120 dias. E a exceção guarda para fins de adoção. Cuidado, quando a guarda da criança é uma guarda por outro motivo, por exemplo, uma tutela judicial, neste caso, não fará jus à licença maternidade. Fará jus quando a guarda for para fins de adoção. E aqui nós temos 3 diferentes tempos de benefício de acordo com a idade da criança. Criança até 1 ano, então a mãe vai receber 120 dias de salário e maternidade. Vai dar aproximadamente 4 meses. Criança, se for adotada de 1 ano até 4 anos, serão 60 dias, aproximadamente 2 meses de salário de contribuição. E acima de 4 anos até 8 anos, vai se receber 30 dias de salário e contribuição. Então, adoção é essa a regra. Prazo geral nascimento, 120 dias. Guarda para fim de adoção, até 1 ano, 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. E de 4 a 8 anos, 30 dias. Observe aí, olha, que é também inversamente proporcional. Fica fácil memorizar. Em caso de adoção de crianças com idades diferentes, paga-se um benefício do maior prazo.
Qual que é o maior prazo? Aquela que tiver menor idade. Então, paga-se o quê? Um maior prazo. Olha aqui, qual que é o maior prazo aqui? 120 dias? É a menor idade. Então, pode cair na prova assim, em caso de duas crianças. Qual vai ser o valor? As duas vão receber? Não. Vai receber um benefício, se for adoção de mais de uma criança, e aquela que tiver o maior prazo, que é equivalente à menor idade. O menor prazo é equivalente à maior idade. Portanto, se houver mais de uma criança, vai receber aqui, olha, quem tiver, se for uma criança de 1 ano e a de uma criança de 6 meses e a outra de 2 anos, então, portanto, vai receber esse aqui, o valor de 120 dias. Se for uma criança de 2 anos e uma outra de 5 anos, vão receber aqui 60 dias de salário maternidade. Então, do jeito que eu anotei aqui, preste atenção. Em caso de adoção de crianças com idades diferentes, paga-se um benefício, maior prazo ou menor idade. E se a mãe já recebeu, a adotante também poderá receber? É uma pergunta interessante, pode cair na prova em forma de VOF, em forma de X no gabarito. Se a mãe biológica recebeu o benefício e doou a criança para adoção, aquela que vai adotar pode também? Pode sim. Essa é mais uma exceção na lei. Portanto, se a mãe biológica já recebeu, a mãe que vai adotar também poderá receber também o salário maternidade. Deve ser segurada, mas é interessante isso aqui, pode ser pago em período de graça. Nós vimos na aula passada nós estudamos o salário família e vimos que ele não é pago em período de graça. Ele não é pago. Agora, o salário maternidade também é pago em período de graça. Naquele período em que a mãe não está trabalhando, mas está protegida pela Seguridade Social. Neste caso, nós veremos aí numa aula posterior, período de graça. Saiba que nesse período o salário de maternidade é pago. Quando se dá no início? Olha o que diz o artigo 96. O artigo 96 do Decreto 3048. O início do afastamento do trabalho da segurada empregada será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento. Nós vamos detalhar isso melhor mais à frente. Olha, atestado médico ou certidão de nascimento. Pode ser do primeiro dia do nascimento, mas também pode ser que o médico declara necessidade de que o afastamento seja anterior, por causa de complicações no parto ou outro motivo, sempre com atestado médico, se for anterior à data do parto. No próximo slide, nós temos o seguinte a respeito do aborto. Aborto não criminoso, você tem que saber isso, está na lei. Aborto não criminoso, a mãe terá 2 semanas de salário maternidade. 2 semanas de salário maternidade. É isso que você tem que guardar? 2 semanas. Não guarde 14 dias, porque a lei diz 2 semanas assim, expressamente. A mãe que tem um aborto natural, não criminoso, vai fazer jus ao salário maternidade por 2 semanas. O próximo item, olha, essas 2 semanas será paga por aborto ocorrido até a 24ª semana. Até a 24ª semana, preste atenção, até a 24ª semana de gestação, se ocorrer um aborto do primeiro dia de gestação até o 24º dia, a mãe vai receber 2 semanas de salário maternidade. 2 semanas. Agora, se o aborto acontecer após 24 semanas, para o direito previdenciário, ele é considerado natimorto, e aí vai ser a regra do nascido vivo. Será a mesma regra, a mãe vai receber os 120 dias de salário maternidade. Então, há uma diferença no caso do abortamento, ou do aborto, que é o seguinte, abortamento eu estou colocando como sinônimo de aborto aqui, na medicina legal são coisas diferentes, mas só para aqui não há diferença. Então, não nasceu, né? Ele ocorreu o aborto até a 24ª semana, é um valor, paga-se 2 semanas. A partir da 24ª semana em diante, o aborto foi ocorrido, então vai se pagar como se ele tivesse nascido vivo, 120 dias. Casos excepcionais, a lei diz que pode ser pago mais 2 semanas. Além dos 120 dias,
pode ser pago ainda mais 2 semanas em casos excepcionais. Vamos ver aqui o que a lei diz. O artigo 93, parágrafo 3º do Decreto 3048, ele diz o seguinte: em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais de 2 semanas mediante atestado médico específico. O que é, segundo a lei, casos excepcionais? Não tem nada especificando. Casos excepcionais, o médico vai definir. O médico vai definir, vai trazer em atestado médico e poderá ser aumentado por mais 2 semanas, antecipado ou prorrogado o salário maternidade. Então, há essa hipótese de prorrogação em casos excepcionais por mais 2 semanas. Em caso de adoção de mais de uma criança com idades diferentes, paga-se um benefício, o de maior prazo. Isso eu falei, vamos repetir, porque a prova pode trazer o de maior prazo ou a menor idade. Maior prazo, menor idade. Maior prazo, 120 dias, equivale de 0 a 1 ano, lembra? Então, o maior prazo é sinônimo de menor idade em caso de adoção de mais de uma criança. Portanto, guarde isso. Continuando, uma pergunta que você já respondeu, você sabe a resposta, só para fixar mesmo. Se a mãe biológica já recebeu o benefício salário maternidade, a adotante poderá responder? Poderá receber? A resposta é sim. Não esqueça isso, é uma questão provável na prova. A mãe biológica recebeu. E a adotante vai receber depois? Vai sim. Então, só que a mãe biológica provavelmente recebeu 120 dias. Já a adotante vai depender de qual a idade da criança que ela adotou. Se é de 0 a 1 ano, será os 120 dias, tudo bem. Mas se for mais, pode ser 60 ou 30 dias de salário maternidade. Deve ter a qualidade de segurada, mas paga-se também em período de graça. Estou fazendo uma revisão daquilo que é muito importante, antes de entrar na letra da lei. Deve ter a qualidade de segurada? Deve. Mas, no caso do salário maternidade pode ser pago em período de graça. O salário família, não. O salário família. Perdeu o emprego, no outro dia já não pode receber mais. Não vai receber no mês seguinte, se for receber, ele vai ser referente ao anterior e quem paga é o INSS. Este é o caso do salário família. Agora, aqui no maternidade, salário maternidade pode sim. Enquanto ela estiver em período de graça, ela pode sim receber o salário maternidade. Carência, nós temos também aqui questões diferentes. Empregada, doméstica ou trabalhadora avulsa, carência 0. Empregada, doméstica ou trabalhadora avulsa. Imagina uma empregada qualquer de uma determinada empresa. A doméstica, nós já falamos que ela também pode receber. A doméstica também, ela entra como empregada, ela também será carência 0. E a trabalhadora avulsa, também, trabalhadora avulsa, naquela haverá o órgão gestor de mão de obra que vai coordenar a sua categoria de trabalho. Agora, o detalhe importante está aqui, na contribuinte individual e na facultativa. 10 meses é a regra. Contribuinte individual. Imagine aí, deixa eu ver, por exemplo, uma advogada contribuinte individual. Se ela quer fazer jus a um salário maternidade, depois que ela engravidou, provavelmente, com certeza, ela não vai receber, porque o período de carência é 10 meses. Se ela quer engravidar e quer receber o benefício, antes de engravidar ela já deve começar a contribuir, porque o período de carência, o período mínimo de contribuição são 10 meses, e a gestação normal é o período de 9 meses. Portanto, 10 meses é o período de carência para contribuinte individual e a facultativa. Exemplo, a estudante. Aquela estudante que está pensando em engravidar e quer receber o benefício. Tem que contribuir 10 meses. Agora, e se for um parto, se nasceu precocemente, se nasceu com 8 meses, 7 meses ou 6 meses? Olha a regra aí, olha. Retira-se um mês de carência para cada mês de adiantamento do parto. Se ela começou a contribuir, ela está com 9 meses de contribuição e a criança nasceu com 8 meses. Perfeito, está protegida. Retira-se um mês de carência para cada mês de adiantamento do parto. Se você decorou, você não erra mais a prova. Retira-se um mês de carência
para cada mês de adiantamento do parto. Nasceu com 6 meses, então basta 7 meses de contribuição para estar protegido. Por quê? O mínimo é 10. 10 menos 7, 10 menos 3, 7. 7 meses de contribuição para um parto de 6 meses. Então guarde isso. Olha, e a carência da segurada especial? Essa aqui, olha, contribuinte individual e facultativa, 10 meses. Agora, assim, a segurada especial. A segurada especial é aquela mulher que trabalha na zona rural, em economia familiar. 10 meses de exercício de atividade rural. 10 meses de exercício. Ela tem que estar 10 meses comprovadamente exercendo aquele trabalho na zona rural em economia familiar. Então, olha a diferença. Carência zero. Empregada, doméstica ou trabalhadora avulsa. Essas, carência zero. E a contribuinte individual ou facultativa e a segurada especial, 10 meses de atividade rural. Portanto, a segurada especial não tem carência zero. Cuidado para você não cair na prova. Segurada especial, aquela da zona rural, 10 meses de carência, assim como a contribuinte individual ou facultativa. Quais são os valores do salário maternidade? São diferentes para empregada, trabalhador avulso, doméstica especial e individual e facultativa. Observe. Valores do salário maternidade, melhor dizendo, né? A empregada é o total da remuneração. A empregada trabalha numa empresa privada ou numa empresa pública. Essa empresa pública está subordinada, está vinculada ao INSS, não ao regime próprio. Qual será o seu salário? Total da remuneração. Ela ganha R$ 2.500 por mês. Ela vai receber R$ 2.500 de salário maternidade. E a trabalhadora avulsa? A trabalhadora avulsa, o correspondente a um mês de trabalho. Correspondente a um mês de trabalho. Você tem que memorizar isso aqui, porque você não pode falar na hora da prova que a trabalhadora avulsa vai receber o total da sua remuneração. Não, porque a lei traz expressamente que é correspondente a um mês de trabalho. A empregada é o total da remuneração. Trabalhadora avulsa, correspondente a um mês de trabalho. Ainda que esse um mês seja o total da sua remuneração, todo mês. Doméstica, último salário de contribuição. O decreto traz expressamente também que a doméstica vai receber o seu salário de maternidade, o correspondente a um salário de contribuição. Cuidado, doméstica é aquela que trabalha para uma família num exercício de uma atividade não remunerada. A família não exerce uma atividade remunerada. Ela trabalha ali cuidando do lar. E é diferente também da dona de casa sem remuneração. Cuidado, doméstica é o último salário de contribuição. A segurada especial, um salário mínimo. Aquela segurada especial da zona rural vai receber um salário mínimo como salário maternidade. E a contribuinte individual e facultativa, 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurado em período não superior a 15 meses. Isso aqui é pura letra. Eu coloquei exatamente o que a letra da lei diz. Vamos supor que o salário dela modificou durante esses períodos. Janeiro, fevereiro, janeiro até dezembro, mas janeiro, fevereiro e março no máximo do ano seguinte. Vai pegar aí os 12 salários de contribuição, vai fazer uma média, vai somar todos eles e dividir por 12. Então este será um valor do seu salário maternidade. 1/12 da soma dos 12 e o último salário de contribuição, sendo que não pode esse valor ultrapassar a 15 meses. Portanto, é 1/12 dentro de 15 meses. Um ano mais 3 meses, somente aí. Essa é a regra para contribuinte individual e salário facultativo. Este aqui é os valores, no caso, na regra geral do salário maternidade. O artigo 93 do Decreto 3048 diz o seguinte: o salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com o início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto. Olha, isso aqui está no Decreto 3048, no artigo 93. Nós falamos anteriormente aqui de um início
E esse início aqui é o início da licença. O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. Esse aqui é o início da licença, mas o início do recebimento do benefício, conforme o artigo 93, é com início 28 dias antes do parto. 28 dias antes do parto, inicia-se ali o salário maternidade. E o término é 91 dias após o parto. Pode haver diferença, pode haver mudança, sim, mas a regra é essa. 28 dias antes e o fim 91 dias depois do parto. 28 dias antes e 91 depois. Esses dois números vale a pena você memorizar. Portanto, nós temos 28 dias antes, depois nós temos a data do parto e depois nós temos 91 dias depois. 28 dias mais o dia do parto é igual a 29 dias. Mais 91, 120. 29 mais 91, 120. Então poderia dar alguma confusão aqui, um erro de cálculo, é porque esses 28 dias é diferente do dia do parto, que é diferente dos outros 91 dias. Então tranquilo isso, voltando no texto da lei, do regulamento, a duração é 120 dias, o início é 28 dias antes do parto e término 91 dias depois do parto. Por isso, esqueminha aí, tranquilo, você não erra mais. O salário maternidade, como nós vimos, isso aqui é o mesmo texto que nós lemos. Agora, um detalhe importante está no artigo 98. 98 diz o seguinte: no caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego. Olha que interessante, ela trabalha de dia numa empresa, de manhã numa empresa, de tarde outra. Tem duas contribuições. Ela fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego. Vai receber os dois. A lei diz que isso é possível. Então, ela vai receber dos dois benefícios de salário e maternidade. Como nós falamos, pode ser superior ao teto da Previdência Social, não pode ser superior ao teto do funcionalismo público, que é do ministro do STF. Artigo 99. Nos meses de início e término do salário e maternidade, a segurada empregada, ou melhor, nos meses de início e término do salário e maternidade da segurada empregada, o salário e maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho. O que isso quer dizer? Para ficar fácil, nós vamos colocar 15, dia 15 e dia 15. Ela entrou de licença maternidade dia 15 de janeiro. Ela vai receber 15 dias do seu salário normal, da sua remuneração, paga pela empresa, e 15 dias do salário maternidade, que é pago pelo INSS. E depois, nos dias finais, mesma coisa. Ela vai receber aqueles 15 dias iniciais que ela estava em salário maternidade, e os outros 15 dias será pago pela empresa. Na realidade, a empresa irá pagar, e o INSS vai reembolsar, se for caso da empresa. Muito tranquilo também. Artigo 102 do Decreto 3048 diz o seguinte: o salário maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Benefício de incapacidade não pode ser acumulado com o salário maternidade. Portanto, ou ela está em aposentadoria por invalidez, ou ela está em auxílio doença, ou ela está em licença maternidade. Não vai poder acumular os dois. Para entender melhor, olha o que diz o parágrafo único. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso. Extinto, cancelado? Não. Suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias. Portanto, não acumulas auxílio doença, por exemplo, com salário e maternidade, ou um ou outro. O benefício ficará suspenso. Imagine uma mãe que deu à luz e está lá em casa 120 dias, quando ela estava com 90 dias ou um pouco antes, ela sofreu uma doença. Ela não vai receber o auxílio doença, ou ela sofreu um acidente, também não vai receber. Agora, após, quando chegar a data de retorno ao trabalho, aí sim, ela não tem condições, ela vai começar então a receber o auxílio acidente, o auxílio doença. Não são cumulativos, não podem acumular, um vai ser suspenso
enquanto perdurar o outro. O artigo 103 diz o seguinte: a segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário maternidade. Olha, segurada aposentada que retornar à atividade, portanto, é uma informação nova. Ela estava aposentada, aposentou nova, voltou ao trabalho, ou ainda que não seja tão nova, mas voltou e adotou uma criança. Neste caso, ela vai poder sim fazer jus ao salário maternidade. Agora, pessoal, nós vamos para a Lei 8.213, a partir do artigo 71A. Tudo que eu vou ler aqui é de ano passado, 2013. É a atualização, então nós temos que ler tudo, porque provavelmente cairá na prova. Então, artigo 71A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção da criança, é devido o salário de maternidade pelo período de 120 dias. Qual a novidade aqui, gente? Será o segurado ou a segurada. Pode ser homem. 2013, guarde isso. Período de 120 dias. Cuidado, a guarda ainda tem que ser para fins de adoção. Guarda, tutela judicial para outro fim? Não. Por exemplo, porque o pai está preso, está na prisão ali. Não, é somente para fins de adoção que fará jus. Olha o que diz o parágrafo 1º. O salário maternidade que trata esse artigo será pago diretamente pela Previdência Social. Portanto, a adoção, quem paga diretamente a Previdência. Ele vai direto no INSS e vai receber o benefício. Parágrafo 2º. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71b, não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiro estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Cuidado para você não confundir. No salário família, pai pode receber de uma mesma criança e a mãe receber daquela mesma criança. Agora, salário maternidade em caso de adoção, não. Se houver, salvo que o salário maternidade, no caso da mãe biológica e adotiva, que nós já falamos, ambas podem receber, e do 71b é o caso de morte, nós veremos daqui a pouco. Fora esses casos, não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado, decorrente de que do mesmo processo de adoção ou guarda. Não poderá. Ainda que os cônjuges e companheiros sejam submetidos a regime próprio de previdência social. Não pode. É um só benefício previdenciário do salário família, não pode concomitantemente o casal receber. 71b. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário de maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a guarda de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Casal feliz esperando a criança nasce e a mãe falece. O pai tem direito a 120 dias ali do salário maternidade. Guarde isso. Salvo, ou melhor, aqui no caso, a mãe falece, né? A mãe falece, o pai tem direito a 120 dias do salário maternidade. Salvo que, caso se o filho falecer também, aí não tem jeito, ele não vai receber, ou se ele for abandonado, aqueles casos em que a mãe vai e abandona seu filho, mãe, né? No caso aquela genitora infeliz abandona o seu filho, então nesses casos não receberá. O casal nasceu, ou a criança nasceu ali no casal, a mãe faleceu. O pai fará jus ao salário de maternidade de 120 dias. Se a criança morreu, ele não faz jus. Se a criança foi abandonada, os pais também não fazem jus, porque senão seria premiar aquela covardia, aquela monstruosidade. Parágrafo 1º. O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então, hoje se deu o nascimento. O que aconteceu? A mãe faleceu. O pai tem 120 dias para requerer esse benefício. E o parágrafo 2º diz o seguinte: o benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário de maternidade, originariamente, e será calculado sobre
será calculado sobre os dois itens que nós veremos agora. 1. Remuneração integral para o empregado e trabalhador avulso. Empregado e trabalhador avulso será o salário integral. E o último salário de contribuição para o empregado doméstico. Então, essas duas hipóteses aqui, nós vamos ler novamente para não ficar confuso, nós temos que entender. Parágrafo 2º. O benefício que trata o caput. A mãe faleceu, a criança sobreviveu. O pai vai cuidar. O pai, então, vai receber o benefício. E esse cálculo será sobre a remuneração do pai. Olha, sobre integral para empregado e trabalhador avulso, sobre a remuneração integral. E no caso do empregado doméstico, o último salário de contribuição. O último recolhimento para a Previdência Social, com base nele, será feito o cálculo de qual será o valor do benefício do salário maternidade. A terceira hipótese, 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurado em período não superior a 15 meses, para o contribuinte individual e facultativo e desempregado. Olha aqui, individual facultativo, aqui tem um acréscimo desempregado. Você pode considerar esse desempregado, por exemplo, como aquele que está no período de graça. Porque o período de graça faz jus ao salário maternidade. Então, é a hipótese do individual e facultativo. 1/12 é a mesma conta daquele período que a gente fez anteriormente nesse vídeo. 1/12 vai somar ali, fazer a média, e vai 1/12 dessa média é o valor do salário do benefício aqui, deste que, no caso da morte, e não pode ser período superior a 15 meses. O 4, o valor do salário mínimo para o segurado especial, igualzinho. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Aqui a mesma regra, olha, a mesma regra. Guarda judicial deve ser fins de adoção. Se for somente guarda judicial, vai estar incompleta, não vai estar plenamente correta. E o artigo 71C, a percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. O pai vai receber o benefício, já que aí a esposa morreu, e ele vai cuidar da criança. Se ele voltar ao trabalho dentro desse período, ele perde o benefício. O benefício vai ser suspenso até que ele saia, e se ele continuar trabalhando, ele perde o benefício. Portanto, é idêntica essa questão da morte com aquelas que nós vimos do valor da remuneração. Remuneração integral para o empregado trabalhador avulso, último salário de contribuição. Para o doméstico, 1/12 para individual e facultativo. Aqui acrescentou o desempregado, aquele que está em período de graça, um salário mínimo para o segurado especial, e parágrafo 3º fala que aplica-se o mesmo disposto nesse artigo para o segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Aqui, pessoal, então terminamos mais esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Terminamos os planos de benefício da Previdência Social. Então falamos de todos os benefícios. O que eu sugiro a você? Reveja esses vídeos, porque o mais importante para a nossa prova é desde a aposentadoria por tempo de contribuição até esse vídeo de salário e maternidade. Esse é o assunto mais importante. É lógico que nós vamos esgotar todo o edital, mas o principal número de questões com certeza vai estar desde a aposentadoria por contribuição até até o salário e maternidade. Também período de graça, carência, renda mensal inicial. Então preste atenção nisso. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.